Olá, depois de um pequeno recesso, aqui no mês de julho de 2020, nem tão recesso assim, né? As coisas não ficaram tão paradas por aqui. Tivemos o webinário sobre apologética no dia 18 de julho de 2020. Claro que esse webinário teve toda uma preparação anterior, mas eu fiquei aí umas 2 semanas sem postar o conteúdo regular aqui do canal, talvez um pouco mais. Mas agora, então, já no final do mês, vamos retomar o ritmo e vamos retomar, como de costume, já na segunda-feira, com um vídeo sobre um salmo, dando continuidade ao estudo dos salmos aqui no Teodidatas. Estou programando aí fazer uma live em breve para falar dos projetos para o segundo semestre de 2020, tentar fazer uma live simultânea no YouTube e no Instagram, mas aqui vamos ao que interessa, vamos retomar o estudo dos Salmos, vamos estudar o Salmo 26. O título que eu dei para esse salmo é o Salmo do Justo. O motivo desse título vai ficar bem evidente ao longo do estudo. E vamos agora diretamente para a leitura do salmo. Se você quiser pausar o vídeo, pegar sua Bíblia ou abrir a caixa de inscrição, a caixa de descrição, desculpa, não se esqueça de se inscrever no canal também, mas abrir a caixa de descrição aqui do vídeo, o texto vai estar ali e, como de costume também, já vou fazer a leitura com os subtítulos que eu tenho colocado. Tá? O título inspirado para o salmo é apenas Salmo de Davi. E agora já vamos começar a leitura então. 1. Prelúdio, o clamor do justo, ou melhor, do justificado. Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. 2. O justo é aquele que se deixa esquadrinhar pelo Senhor. Examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho perante os olhos e tenho andado na tua verdade. 3. O justo se afasta dos ímpios. Não me tenho assentado com homens falsos e com os dissimuladores não me associo. Aborreço a súcia de malfeitores e com os ímpios não me assento. 4. O justo apresenta um perfeito louvor ao Senhor e vive na sua presença. Lavo as mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste. 5. A separação escatológica. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinários, em cujas mãos há crimes e cuja destra está cheia de subornos. 6. A afirmação da confiança e doxologia final. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano. Nas congregações bendirei ao Senhor. Para nós introduzirmos o estudo do Salmo 26, vamos relembrar a sequência que eu apresentei lá no Salmo 25, vem numa sequência aqui, né, na nossa literatura canônica, no nosso arranjo das Escrituras. Vamos relembrar a sequência que, na verdade, é uma sequência pensada por Thomas Fuller. Essa sequência que eu apresentei lá no Salmo 25, para nós complementarmos aqui com o Salmo 26. Thomas Fuller, então, faz uma imagem de Davi, uma imagem bem dinâmica de Davi, começando no Salmo 22, o Salmo da Cruz, passando pelo Salmo 23, o Salmo do Pastor, o Salmo 24, que canta as glórias da redenção, da criação e da redenção, melhor dizendo, e o Salmo 25, aquele salmo, então, da humilhação, o Salmo da contrição, o segundo Salmo penitencial. Agora nós complementamos pelo Salmo 26, com o Salmo 26. A imagem é a seguinte, a dinâmica é a seguinte. No Salmo 22, diante da cruz, Davi está prostrado. No Salmo 23, Davi está de pé, afirmando a sua confiança no pastor. No Salmo 24, ele está assentado, sendo instruído por Deus como um professor.
No Salmo 25, ele está ajoelhado, expressando então a sua contrição. No Salmo 22, ele está contemplando a grandiosidade da obra da cruz prostrado. No Salmo 25, ele está ajoelhado, expressando a sua humilhação diante de Deus, a sua contrição, o seu arrependimento. Agora, no Salmo 26, o homem que contemplou a cruz, afirmou a confiança no pastor, contemplou o Deus Criador e Redentor e deu vazão à sua ansiedade existencial na presença de Deus, Salmo 22, 23, 24 e 25, afirma agora a sua justiça e sua consciência pura diante desse mesmo Deus. Para usar uma figura, agora esse homem está não mais ajoelhado, mas de pé com a cabeça erguida, colocado, claro, nessa posição por causa da contemplação em humilhação, por antes ter estado prostrado, depois de pé, assentado, ajoelhado e agora de pé com a cabeça erguida, obviamente com todo o sentimento, com toda a expressão de contrição, humilhação e quebrantamento como pré-requisito para isso. Nós vamos verificar isso, claro. Uma pequena informação contextual ainda aqui a título de introdução. Isso aqui é pura especulação, mas pode ter algum valor didático, né? Este salmo pode ter sido escrito no momento do assassinato de Isbosete, filho de Saul, já que Davi pode ter sido acusado de ter tramado contra a vida dele. Ali no começo do segundo livro de Samuel, nós temos aquela intriga, né? Aquela oposição, até um período de guerra entre a casa de Davi e de Saul, e ali no capítulo 4 de 2 Samuel, temos o assassinato de Isbosete por homens que tramaram contra a sua vida, e aí Davi, então, pode, naquele contexto, ter sido falsamente acusado de atentar contra a vida de Isbosete, e aqui ele pode estar expressando a sua consciência tranquila diante de Deus. Tá? Embora isso aqui seja uma mera especulação, como eu falei, essa conjectura ela pode indicar o caráter didático que esse salmo pode assumir para alguém que é falsamente acusado. Aliás, ser falsamente acusado, ser acusado por algo que diga respeito por algum assunto concernente à lei do seu Deus, como nós temos lá em Daniel 6:5, né? Ser falsamente acusado é uma característica marcante da vida de um verdadeiro cristão, que sempre sofrerá perseguições por causa da justiça, que sempre sofrerá perseguições por causa do Messias. Se foi assim com o nosso Senhor, não será diferente conosco. Então, este salmo, ele, se realmente foi escrito nesse contexto de uma falsa acusação, mesmo que não seja, né? Todo o contexto, todo o ambiente do salmo tem esse valor didático, ele, então, serve como uma boa instrução para um cristão que é falsamente acusado, e isso irá acontecer. O mundo sempre procurará motivo para nos acusar a respeito da nossa própria fé. Não pela incoerência da nossa conduta, espero que não tenhamos uma conduta incoerente. Se tivermos, a acusação será inclusive correta, e isso é motivo para arrependimento. Mas o mundo irá realmente usar a nossa fé contra nós como motivo de acusação. E para isso, ter uma consciência tranquila, uma consciência pura, sentir-se justo, justificado na presença de Deus, não é apenas uma questão de sentimento, é uma questão de confiança, de fé, de experiência da justiça de Deus em Cristo. Isso tudo é muito importante, caso experimentemos isso e, na verdade, invariavelmente vamos experimentar na nossa caminhada cristã. Mas vamos ao estudo das porções dos Salmos. Vou retomar o subtítulo que eu dei e fazer algumas considerações baseadas na porção de cada na porção de cada segmento, né, de cada porção de versículos. Primeira parte, prelúdio, uma introdução, o clamor do justo, ou melhor, do justificado. A única maneira de um homem andar na sua integridade, como Davi clama aqui, é sendo justificado por Cristo. Então, a justiça não é a justiça do homem, a justiça é a justiça cristialiana, a justiça externa de Cristo que é imputada ao homem. Nessa justiça, ele pode se apresentar diante de Deus, você pode se apresentar diante de Deus com a consciência tranquila.
O homem justo, então, que se apresenta diante de Deus neste salmo é, antes de qualquer coisa, um homem justificado. A sua justiça é a justiça de Cristo, não é a sua própria justiça. Vamos lembrar aqui do estudo desenvolvido especialmente no Salmo 15 e no Salmo 16. Vou deixar esses salmos também aqui na descrição do vídeo, todos os salmos e todo o conteúdo relacionado aqui. O vídeo sobre Lutero e a teologia da cruz pode ser bastante interessante para complementar essa reflexão nesse momento. Vou deixar aqui na descrição, tá bom? Mas avançando, né, esse prelúdio diz respeito ao verso 1. Avançando para os versos 2 e 3, o justo é aquele que se deixa esquadrinhar pelo Senhor. Uma vez justificado, o homem reconhece toda a sua própria miséria. Não há nada que esse homem justificado, que está na presença de Deus por meio de Cristo, não há nada que esse homem procure esconder de si mesmo e do próprio Deus. Como ele pode esconder algo de Deus? Mas ele também não esconde nada de si mesmo. Ele reconhece suas misérias, ele as confessa, ele se quebranta diante de Deus e assim ele tem uma consciência tranquila, purificada. Veja que existe uma correlação do verso 2, em que Davi fala de sondar, examinar, provar, com o Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, Senhor, e conhece os meus pensamentos, e assim vai. Essa alusão à atitude de examinar, provar e sondar, ela tem uma semelhança muito grande com o metal precioso que é provado pelo fogo, para ser purificado das suas impurezas. Isso é algo, ainda hoje é assim que se purifica metal, né? Mas naquele contexto da antiguidade, isso era algo que as pessoas tinham bastante presente no seu contexto, no seu dia a dia. Essa purificação da nossa fé pelo fogo é algo que Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, verso 7, faz menção. E aqui nós então podemos perceber que as aflições e as tribulações da vida são os meios pelos quais a nossa mente e o nosso coração são testados e aprovados diante de Deus. Aqui eu vou acrescentar um pequeno testemunho pessoal das últimas semanas desse tempo aí de recesso do canal, porque eu, minha família, passamos por um período de provação muito grande. Eu fui contaminado com a Covid, minha esposa, meus filhos também, né? Foram dias, especialmente para mim, de muita dor física, de muito calafrio. A minha febre não foi tão alta, mas eu tive muito calafrio. Fiquei muito tempo na cama. Demorei a fazer um tratamento, o tratamento alternativo, mas graças a Deus uma médica me atendeu. Fiz todo o tratamento, peguei uma pneumonia viral, fiz o tratamento, fui completamente restaurado, graças a Deus. Meus filhos estão bem. Minha esposa está terminando a sua convalescença, né, a sua restauração, mas já está bem, graças a Deus. Foi um período de muita aflição em que eu muitas vezes só podia ficar tremendo na cama e clamando a Deus e pensando em meus filhos, minha esposa contaminados já também num estágio anterior da doença, e eu sem muito o que conseguir fazer por eles. Mas isso me fez realmente me voltar a Deus, experimentar a graça de Cristo. Nós tivemos muito auxílio de muitos irmãos próximos aqui da igreja, sou muito grato. Tivemos muitas pessoas acompanhando em oração pelo Brasil inteiro. Então foi algo assim tremendo, foi uma experiência tremenda. E realmente eu tenho enfatizado muito essa questão existencial aqui na playlist dos Salmos, e tive uma experiência muito forte nesses dias. Realmente passei por um fogo, uma provação, coração sondado, examinado por Deus, e nós fomos muito fortalecidos enquanto família, enquanto cristãos. Foi uma experiência tremenda, muito difícil de enfrentar, graças a Deus passou, mas foi uma experiência tremenda. Depois eu vou escrever um testemunho, vou gravar talvez um vídeo específico sobre isso, mas fica feito o registro aqui. Além disso, nessa porção aqui do verso 13 especificamente, nós temos uma correlação com o Salmo 16:8. Ali, Davi, de forma messiânica, diz, né, o Senhor eu tenho sempre à minha direita. Agora aqui é a benignidade do Senhor que o salmista tem continuamente diante de si. Esse é o segredo para andarmos em integridade, né? Andarmos em justiça.
Ter sempre o Senhor e a sua benignidade, a sua misericórdia, a consciência da sua graça, a consciência da nossa condição de pecadores miseráveis. Ter sempre isso diante de nós. Aí no verso 4 e 5 nós temos uma terceira porção. O justo se afasta dos ímpios. Há uma correlação clara aqui com o Salmo 1, verso 1, né? Vou fazer alusão aqui ao estudo sobre o caminho para a felicidade, não vou aprofundar aqui. Agora, esse afastamento dos ímpios é uma consequência não de ódio aos homens, mas ao ódio, ao desprezo das suas práticas pecaminosas. E, ao mesmo tempo, de um amor e de um anseio pela palavra de Deus. Se no Salmo 1:1 o homem justo não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, no Salmo 1:2 nós vemos que o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra de Deus. Não pode haver comunhão entre luz e trevas. Mas, deixando de lado esse aspecto negativo, né, essa separação com relação aos pecadores, o justo apresenta um perfeito louvor ao Senhor, o justo apresenta um perfeito louvor ao Senhor e vive na sua presença. Essa é a quarta porção do Salmo, versos 6 até o 8. Justificado por Cristo, tendo consciência de suas misérias e da graça de Deus, desejando a presença e a palavra de Deus, separado dos pecadores nas suas práticas, o homem justificado pode apresentar um perfeito louvor a Deus. A perfeição desse louvor não vem do homem que apresenta, mas do Espírito de Deus que habita no homem e que está trabalhando nesse homem quebrantado, justificado e de consciência purificada. Indo para o final do Salmo, nos dirigindo para o final do Salmo, o quinto tópico eu chamei de separação escatológica, versos 9 e 10. O destino escatológico dos ímpios e dos justos, né? Os ímpios para a condenação eterna e os justos para a presença eterna de Deus. Esse destino escatológico, essa separação escatológica, é um tema recorrente nos Salmos. É interessante, até eu li isso essa semana, de acordo com N.T. Wright, que é um dos maiores eruditos bíblicos da atualidade, a maior fonte de escatologia no Antigo Testamento não são os profetas, como nós poderíamos imaginar, mas é o livro dos Salmos. Eu realmente já tinha percebido isso, eu tenho apontado bastante isso, esse aspecto escatológico no estudo dos Salmos. Mas aqui, no Salmo 26, nós temos um detalhezinho interessante, chega a ser até curioso, engraçado isso. O interessante dessa passagem é que o pavor de Davi não está exatamente no local, no Hades ou no Sheol, né? Davi não está com medo de ir para o inferno. Davi está com medo de ser acompanhado por toda a eternidade pela presença dos pecadores. Davi não quer a companhia eterna dos pecadores. Veja que interessante isso aqui. Essa separação, então, presente, né, atual, expressa numa perspectiva escatológica por Davi. Ele não quer comunhão com os ímpios agora e muito menos por toda a eternidade. Obviamente, nós estamos falando aqui das práticas, do ambiente, do contexto em que aquelas pessoas vivem e não estamos falando do pecador em si, que é objeto da misericórdia, da graça de Cristo e que deve ser objeto do nosso amor, da nossa preocupação, da pregação do Evangelho. E aí então encerramos com a afirmação de confiança e a doxologia final, aquelas palavras finais de louvor, versos 11 e 12. Davi encerra esse salmo reafirmando a confiança na justiça, que tipologicamente aqui é a justiça comunicada por Cristo ao pecador. O desejo de viver continuamente na presença do Senhor e a reafirmação, Davi termina reafirmando um louvor que não é apenas privado, não é algo que ele expressa apenas particularmente na presença de Deus, mas um louvor que é público e coletivo, numa alusão ao ajuntamento dos santos, seja presente, seja vindouro. Com isso, nós encerramos o estudo do Salmo 26. Eu espero que ele tenha sido proveitoso para você. Espero que esse vídeo tenha sido tanto instrutivo quanto edificante. Se foi esse o caso, não se esqueça, por favor, de deixar o seu like no vídeo, de deixar o seu comentário, isso também é muito importante, de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus irmãos em Cristo e de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito aqui no Theo de Datas.
Um forte abraço, que Deus abençoe e até a próxima.